TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Irmãos, a paz do Senhor. Eu quero primeiramente desejar um feliz ano novo. Esse é o primeiro programa Conversas Bíblicas deste ano de 2021. Eu desejo a você que nos acompanha já há alguns anos no programa Conversas Bíblicas, eu desejo a você um feliz ano novo, Deus abençoe, seja um ano repleto de experiências com o Senhor, de alegrias, de vitórias aos pés do nosso Deus. Muito bem, nós estamos agora dando início então ao primeiro programa Conversas Bíblicas desse ano de 2021 e para esse programa nós temos um tema que é dons espirituais. Você que está nos assistindo no nosso canal do YouTube, você que está nos assistindo no Facebook, inclusive através do Facebook, você pode fazer seus comentários, dar as suas sugestões. E nós estamos com alegria dando início a este novo ciclo, essa nova fase do programa, agora no ano de 2021. Como falamos, o tema é dons espirituais e para tratar desse tema nós temos conosco aqui, como convidado especial, o pastor Amadeu Loureiro. Amadeu, a paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor Josias, a todos também, feliz 2021. Vencemos o ano de 2020 com alguma luta, mas atravessamos confiados no Senhor. Estamos entrando no novo ano e vamos vencer da mesma forma. Amém. Então vamos lá. Como texto base para essa edição do programa Conversas Bíblicas, nós vamos ler a palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, nós vamos ler o primeiro verso desse capítulo que diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Essa foi a expressão utilizada pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios. Pastor Amadeu, é muito usual nas nossas reuniões, nos cultos, seminários, nos eventos, nós termos ali a manifestação dos dons espirituais. E certamente há pessoas que têm dúvidas acerca desta manifestação, de como ocorre, da manifestação do Espírito Santo através dos dons espirituais. A primeira pergunta que eu faço é exatamente o que são os dons espirituais. Josias, a Bíblia, ela é muito clara em todos os seus aspectos doutrinários com relação à igreja. Se nós olharmos, eu sempre disse isso e já falei no seminário, a Bíblia, na verdade, ela está dividida em três partes. Às vezes, Velho Testamento e Novo Testamento, porque tem Malaquias e depois começa o livro de Mateus. Não é bem assim. O Velho Testamento termina em João Batista. Então, entra já na menção do Novo Testamento, que é um período. Depois entra o período que a gente chama o período da obra redentora, que é o ministério de Jesus nos seus 3 anos. Para mim, é a segunda parte da Bíblia. Então, tem uma que vem até João Batista, o Velho Testamento, é aquilo que é o Pai, a operação do Pai, depois é o ministério de Jesus e depois do Pentecoste, o período do Espírito Santo. No Velho Testamento, como é que o Espírito Santo operava? No Velho Testamento, todo mundo lê, o Espírito Santo operava individualmente. O Espírito Santo, e ele não permanecia. Interessante. O exemplo disso é Sansão. Ele pegava, acontecia, amarrava, está tudo certo. Quando o Espírito Santo se apoderava dele, ele fazia aquela coisa toda, toda aquela coisa formidável que ele fazia, mas quando o Espírito Santo operava nele. Então o Espírito Santo individualizava e não permanecia. Ponto. Esse é o Velho Testamento. O Espírito Santo na vida do profeta, o Espírito Santo operando na vida do sacerdote, do rei, enfim. No tempo de Jesus, o Espírito Santo veio e ficou sobre ele, Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu. Então, o Espírito Santo estava sobre Jesus. Tá. No Velho Testamento, o profeta Joel profetiza sobre uma época distante, onde ele diz que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne.
Durante muito tempo, alguns comentavam esse texto dizendo que quando Jesus estivesse perto de vir, todo mundo ia se converter. O Espírito Santo ia ser derramado sobre todos. E não é bem assim. O que Joel está dizendo? Joel está dizendo que o Espírito chegaria um momento onde o Espírito Santo seria derramado sobre todos, ou seja, sobre os crentes. Não é sobre um homem isoladamente, sobre todos. Então, essa aí é o que o profeta Joel profetiza. Então, o Espírito Santo hoje não está sobre você apenas, nem sobre o pastor, não, está sobre o pastor, mas está sobre a igreja toda. Essa é a profecia de Joel. Então, isso está muito claro no Velho Testamento, não vamos delongar com relação a isso. O que acontece é que o Espírito Santo, no Pentecostes, quer dizer, que foi aquela festa, que era a festa do judeu, que era de um dia só, 9 horas da manhã aconteceu o evento, já dito pelo Senhor Jesus antes da sua subida ao céu: vocês ficam em Jerusalém esperando, porque o Espírito Santo vai ser derramado sobre vocês. Não saiam, não façam nada antes disso. Quer dizer, então eles estavam na dependência dessa operação do Espírito Santo. O Espírito Santo veio, operou daquela forma maravilhosa. Ali surgiram os dons espirituais, ou seja, o Espírito Santo foi repartido, cada um. Tanto é que na citação do texto de Atos mostra que o Espírito Santo foi repartido sobre cada um. Então, quer dizer, o Espírito Santo não veio sobre Pedro apenas, sobre todos. E ali houve várias manifestações. O texto de Atos diz que houve várias operações do Espírito Santo. Eu costumo dizer que o livro de Atos é a fisiologia da igreja. O que é isso? Em medicina, a fisiologia é você vê a igreja, você vê, por exemplo, o corpo humano, né? Você tem a fisiologia, como funciona o corpo, como as partes se interagem, como isso tudo acontece. Isso é um estudo chamado fisiologia, o estudo das funções. O livro de Atos, na verdade, mostra como funciona a igreja. Aí você diz assim: bom, mas o livro de Atos foi escrito por uma época. Aí está a grande diferença em quem crê no dom espiritual e quem não crê. Ou melhor, eu acho que não existe ninguém que totalmente descreia. Eu acho que uns aceitam e outros não aceitam. Durante algum tempo, houve duas correntes de pensamento. A primeira, que era uma corrente de pensamentos ortodoxa, durante muito tempo existia, que achava que os dons espirituais, quer dizer, essa manifestação do Espírito Santo que ocorreu no Pentecostes, ela continuou apenas na igreja primitiva. Por quê? Porque essa igreja do primeiro século seria responsável pelo complemento do projeto. Você tinha só o Velho Testamento. Então, a Bíblia ainda não estava completa. Esses historiadores, pensadores, disseram o seguinte, que o Espírito Santo operou no primeiro século para criar o cânon cristão. E eles se baseiam na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Acho que é o verso 8, se não me engano. Havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá, havendo profecia cessará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que em parte será aniquilado, afastado. Eles alegavam que o perfeito era o complemento da Bíblia. Estava faltando criar na Bíblia. Essa era a avaliação, né? Vamos usar a expressão que os teólogos gostam, era a exegese do texto. E nós sabemos que não. Perfeito para nós ali não é o cânon, perfeito para nós ali é Jesus na sua segunda vinda. Por isso nós somos chamados de pentecostais. Por quê? Porque nós cremos
que o evento do Pentecostes nos acompanha e vai nos acompanhar até o arrebatamento da igreja. Essa é a linha pentecostal. Todos os pentecostais são dessa linha. Muito bem. Com relação aos dons espirituais que se manifestaram no Pentecostes, tinha detalhes, vários detalhes. Quando Paulo se converte, e ele se converte entre os gentios, fora da igreja que estava em Jerusalém, como Paulo era um homem muito inteligente, além de espiritual, era um homem conhecedor da palavra, daquilo que existia já, ele começa a observar a igreja. E quando ele começa a observar a igreja, ele começa a definir formas do Espírito Santo operar dentro da igreja. Isso chamou a atenção dele. Então, ele começou a observar, talvez nem a igreja percebesse isso, mas ele observa, claro, foi pelo Espírito. Ele observa e ele vê que o Espírito Santo opera dentro da igreja de formas separadas, de formas diferentes, mas era um conjunto de operações. Aí quando ele escreve, aí ele tem essa convicção, quando ele escreve aos Coríntios, veja bem, ele está escrevendo aos gregos, os coríntios são gregos. A Bíblia é muito interessante porque nada foi feito ao acaso. Por que Paulo escolheu a igreja dos Coríntios para escrever esse assunto? Porque era o mundo que viria depois estaria baseado nisso. Os gregos eram extremamente místicos, extremamente supersticiosos, e aquela mitologia grega de vários deuses, aquela coisa toda que existia. Ele pega essa igreja que emerge dessa comunidade, que veio dessa situação, é uma igreja gentílica, como nós somos, e diz o seguinte a eles: a respeito dos dons espirituais, certamente, quando ele morou em Corinto, certamente ele ensinou isso para a igreja. Certamente. Ele ensinou como que os dons funcionavam. Agora ele está refazendo, dizendo o seguinte: a respeito dos dons espirituais, como eu ensinei para vocês, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Por que ele usa essa expressão? Ele está dizendo o seguinte: eu não quero que vocês desconheçam. Então vocês precisam conhecer. Então, ninguém diz que Jesus é Senhor, ele fala, que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. Uhum. E ninguém diz que Jesus é anátema pelo Espírito Santo. Está dizendo o seguinte: ninguém vai negar a eficácia da doutrina de Cristo pelo Espírito Santo. Ninguém vai negar isso. Então ele já profetiza para frente. Então, os dons, ele começa a mostrar, então, à igreja o que são os dons espirituais. Então ele diz o seguinte: os dons espirituais são manifestações do Espírito Santo na vida da igreja. Então, operações do Espírito Santo na vida da igreja. Ponto. Eu quero fazer um parênteses aqui, Josias. Esse foi o assunto que nós mais estudamos ao longo dos nossos anos de igreja. Especialmente eu, me dediquei muito para ver isso, comparando textos no original, uma série de coisas, e vocês vão ver que coisas muito interessantes. Por quê? E eu vou depois, no decorrer, eu vou falar sobre isso. Porque havia muita interpretação assim meia distorcida com relação ao assunto. Mas quando no começo da carta aos Coríntios, ele indiretamente faz menção ao dom espiritual. Quando? Da experiência dele. Quando ele diz assim: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não passou pelo coração do homem. Então ele está falando de uma situação completamente diferente. Gedeuti usa a expressão quarta e quinta medida,
E muita gente critica, né? Ah, não está na Bíblia a quarta e quinta medida. Só a título de esclarecimento, essa é uma linguagem didática. Você usa uma metáfora para poder você... Jesus usou muito isso nas parábolas. Isso, mostrar o que transcende e o que não transcende. Olha só, Paulo está dizendo o seguinte, quando eu vi Estevão dizendo que o céu aberto e Jesus em pé, eu achei aquilo não teria nada para mim. Por quê? Porque ele estava numa medida que era a medida dele, da razão dele. Quarta, isso é uma figura, tá? No caminho de Damasco, ele transcende. No caminho de Damasco, ele ouviu a voz, a luz e tal. Então, no caminho de Damasco, ele sai da razão e entra na revelação. Então, ele sai de uma medida e vai além dessa medida. Aquilo a gente didaticamente, metaforicamente, chama de quinta medida. É só isso para esclarecer. Então, quando ele diz isso sobre os dons espirituais, ele diz uma coisa que muita gente esqueceu de observar. O dom espiritual é para um fim proveitoso. E é isso que muita gente esqueceu. Então, nós temos que entender qual o fim proveitoso do dom espiritual. Quando nós falamos de salvação é ato e processo. O dom espiritual é fundamental no processo de salvação do crente. Porque é o Espírito Santo se revelando continuamente, se manifestando continuamente a ele, para ele continuar no caminho. A gente pode dizer que é uma forma de relação do Espírito Santo com o crente, para que ele viva, e essa relação é uma evidência de que ele vive o processo de santificação no processo de salvação, podemos dizer isso? Que é uma maneira... Aliás, o Senhor Jesus, ele fala sobre a ação do Espírito Santo como aquele outro consolador, né? Como aquele que viria para continuar o processo de salvação, para continuar o projeto de Deus, né? E aquele que estaria perto, né? O Paráclito. Porque o tempo às vezes não dá, mas nós já fizemos um trabalho, eu fiz isso às vezes com grandes detalhes. Por exemplo, a expressão dom espiritual não tem significado no Velho Testamento, mas o Espírito Santo operou as 9 formas que Paulo descreve dos dons espirituais, eles existem no Velho Testamento. Aí você diz assim, alguém já me perguntou isso, não, mas está faltando um dom, de qual? Línguas estranhas. E não é verdade. No banquete de Belsazar, apareceu uma mensagem na parede. Muitos, né, disseram que Mene, Tekel, Farsim era língua estranha. Não é. E a Bíblia não diz que era. A Bíblia diz que a mão apareceu e escreveu uma sentença na parede e que Daniel interpretou em aramaico. Porque o Império Babilônico falava o aramaico. Então ele estava diante, os sábios, todos que estavam ali, não conseguiram ler. Quando chamaram o Daniel, né, o profeta Daniel, falei Daniel, né? Daniel, isso. Quando chamaram o profeta Daniel olhou para a inscrição e disse Mene, Tekel, Farsim, que depois vinha a tradução, né? Pesado fosse, achado em falta, dividiu Deus o teu reino, Deus... Então, muito bem, então o Mene, Tekel, Farsim é a interpretação que Daniel dá em aramaico do mistério que está escrito na parede. Então, os 9, eu não vou falar sobre os outros, só esse que alguns tinham alguma dúvida. Os 9 dons, as 9 operações do Espírito Santo do Velho Testamento existem. Aí você diz, no Ministério de Jesus, tem uns 9 também no Ministério de Jesus. Se você pega o Ministério de Jesus do começo ao fim, você vai ver todos os 9. Vamos pegar vamos pegar um. Sabedoria. Como é que você vê sabedoria? A grande momento de sabedoria de Jesus foi naquela mulher que foi encontrada não é que eles queriam apedrejá-la. Todo mundo estava ali pronto. E ele estava numa situação muito difícil. Eles perguntaram a ele, o que deve ser feito? A lei disse que tem que ter apedrejá-la. O senhor disse que veio para confirmar a lei, para cumprir a lei. A lei diz que tem que apedrejá-la. Agora o senhor está dizendo que também que tem salvação, que o senhor veio para salvar, o que estava perdido. E aí, como é que fica? Aí ele diz assim, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo conhecia um ou outro ali, puxa. Quem é que vai tirar a primeira pedra? Entendeu? Então, ali você vê. Só para você ter uma ideia. Então,
as manifestações especiais aconteceram no Velho Testamento, aconteceram no ministério de Jesus e depois do Pentecostes na igreja. Glória a Deus. Meus irmãos, nosso tempo já estourou bastante, mas esse tema é maravilhoso e, aliás, eu quero dizer o seguinte, nos seminários no Manaim, eles são aprofundados, né? Você pode ter até mais tempo para conhecer mais sobre isso. E nós vamos ter que encerrar essa edição do programa Conversas Bíblicas. É interessante, Amadeu, que tem irmãos que mandam mensagem e falam assim, quando estava começando a ficar bom, acabou. Mas não tem problema, na próxima quinta-feira nós estaremos juntos. Nós queremos agradecer ao pastor Amadeu por sua participação aqui nessa edição do programa Conversas Bíblicas. E eu quero dizer para você o seguinte, nas próximas edições do programa, nós estaremos abordando os dons um por um. A palavra do Senhor nos ensina, né, aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, fala sobre 9, e o pastor Amadeu já disse isso aqui, 9 formas de manifestação dos dons espirituais ou do Espírito Santo através dos dons espirituais. Nós vamos abordar uma por uma nos próximos programas, você não pode perder. Pastor Amadeu, obrigado pela sua participação hoje. Pastor, contamos com a sua participação nos demais programas aqui, é sempre muito bem-vindo. Muito Obrigado. bem, nós estamos chegando assim ao final dessa edição do programa Conversas Bíblicas. Nos encontramos na próxima quinta-feira, ao meio-dia, através da Rádio Manaim, TV Web Manaim, Facebook da Rádio Manaim, também pelo nosso canal, o canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Você não pode deixar de assistir às próximas edições do programa Conversas Bíblicas e você pode assistir as edições anteriores que estão postadas, apenas entrar na nossa playlist, você pode ver uma série de programas e de assuntos muito interessantes aqui. Nós estamos então chegando ao final, Rádio e TV Web Manaim, juntas, anunciando o Evangelho Eterno. A paz do Senhor Jesus a todos. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.